Olá, irmãos, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Rô Mercina, mais conhecida como Rô. E eu sou de lá do estado de Tocantins. As pessoas que me conhecem também sabem que eu sou de lá, um estado que está no meu coração, apesar de morar mais tempo aqui em São Paulo. E eu estou aqui para contar para vocês um pouquinho da minha história, de como eu conheci a Igreja Adventista. Eu sou uma garota que nasci em fazenda, fui criada até os 11, 12 anos de idade em fazenda e filha de um casal que meu pai era um ex-adventista e minha mãe era católica. E quando eu aprendi a ler, eu percebi que nas coisas do meu pai tinha um livro diferente, né? E que meu pai também tinha alguns hábitos diferentes. A minha família, a família da minha mãe, eles rezavam um terço, né? A gente não era muito de igreja porque a gente morava na fazenda, mas tinha as reuniões, né, em família, os terços, né? E meu pai, eu percebi que ele não fazia o sinal da cruz, que ele tinha algumas coisas que ele não fazia. Então, pai, por que você não faz? Eu era muito curiosa, né? E aí ele ia me contando com muita calma, meu pai era um homem muito amoroso, né? E ele ia me contando, né? Me falou sobre idolatria. Aí eu falava, uma outra coisa que eu percebia no meu pai é que ele não trabalhava aos sábados, que quando chegava sexta-feira, as vacas que tinha no curral, né? Ele soltava todas, só deixava aí duas, porque a gente não tinha geladeira, então o leite era fresquinho, né? Então ele deixava no máximo 3 vacas leiteiras no curral para no dia seguinte ter o leite, né? Mas ele não trabalhava quando ele tinha funcionário na roça, né? Na agricultura ali trabalhando, ele dispensava todo mundo no final de semana. E eu perguntava para ele, pai, por que você não trabalha aos sábados? E aí ele contou, né, que o trabalho aos sábados não é certo. Eu falei, mas onde está escrito isso? Que ele falava sempre de Bíblia, né? A oração dele nunca foi uma reza, era uma oração. Ele ensinou a gente a orar. Eu e meus irmãos oramos desde pequeno. E aí, quando eu aprendi a ler, eu vi que tinha aquela Bíblia. Então, ele me mostrou onde é que estavam ali os 10 mandamentos. E eu observava também que meu pai não comia todo tipo de carne. Peixe de couro, algumas aves, né? Porque quem mora em fazenda caça, né? Algum tipo de animais. E ele me mostrou Levíticos 11, né? E eu falei, puxa vida, né? E só que meu pai estava afastado, então a gente criava porco, a gente continuava comendo ali a carne de porco, né? Quando nós mudamos para a cidade, porque chegou um momento que a escola rural já não supria mais as nossas necessidades acadêmicas e mudamos para a cidade. Uma cidade bem pequenininha no interior de Goiás, não tinha nem pavimentação nas ruas. E aí meu pai já tinha me contado a história da igreja adventista. E aí eu falei, pai, já que nós vamos para a cidade, então vamos procurar a igreja, né? Porque eu quero ir nessa igreja. E ele me contou, né, para minha decepção, de que não existia a igreja adventista ali. Só que nós fomos morar ao lado da casa de tios que era da igreja batista. E ali, conversando com a minha tia, né, eu via que era diferente da igreja católica e eu comecei a ir para a igreja com ela, né? E só que eu fui aprofundando mais o estudo da Bíblia, estudando mais, descobri que o batismo correto era por imersão e não por aspersão, como eu havia sido batizada na igreja católica, e eu era uma garota ainda. Então eu tomei a decisão, aos 13 para 14 anos de idade, de que eu me batizaria na igreja batista por imersão, mas eu guardaria o sábado, não comeria os alimentos imundos, porque eu tinha visto aquilo na Bíblia. Eu tinha tomado uma decisão aqui comigo. A minha professora de arte era a esposa do pastor da igreja batista. Então me preparei para me batizar. Em um determinado dia, bateu na porta da minha tia um comportor. E aí ela conversando, tudo oferecendo livros e tudo, né? E ela conversando com ele, falou que era adventista, né? Ele descobriu que ela era batista e ela me disse: Olha, aqui do lado tem um cunhado que é ex-adventista. E eis que ele bateu lá também. E aí eu conheci o comportor adventista. E ali eu comprei dele
3 livros, que foi O Grande Conflito, Felizes no Amor, da Nancy Van Pelt, e A Saúde pelas Plantas. E aí eu me agarrei naquele homem e disse para ele o seguinte: olha, moço, o senhor precisa abrir uma igreja nesse lugar, porque vou me batizar na igreja batista por causa do batismo. Mas eu vou guardar o sábado, eu não vou comer carne de porco. Nessa altura eu já estava decidindo a não comer carne de porco, já tinha largado de tomar café, já fazia um tempo, né? E ele, moça, mas eu moro em Goiânia. Eu falei, mas o senhor agora vai dar um jeito de abrir uma igreja aqui, né? E ali, em contato, depois meu pai chegou, em contato com meu pai, e ele resolveu fazer uma série de conferências ali naquela cidade. E meu pai conversou com a diretora da escola onde eu estudava para ceder as salas, e a diretora cedeu, e houve ali um estudo bíblico. Nós fomos para a cidade divulgar essa série de estudos bíblicos que iria acontecer ali todas as noites. E no fim da história, depois de alguns meses, nos batizamos 20 pessoas naquele lugar. Da minha casa, batizei eu, meu pai se rebatizou e mais 3 irmãos se batizaram. Então, hoje eu digo com orgulho que eu sou fruto da comportagem, né? Que graças a Deus um dia um comportor bateu lá na porta da minha casa e eu conheci, aprofundei mais e tomei a decisão de me batizar na igreja adventista. E eu não contei antes, mas meu batismo seria na semana seguinte na igreja batista. E eu cheguei para o pastor Noel e disse para ele que eu não me batizaria mais, porque eu tinha conhecido a igreja adventista. Ele ficou muito bravo, foi na casa do meu pai, em casa, né, e conversou com meu pai e falou: puxa, mas o senhor está influenciando sua filha. Ele falou: jamais. Os filhos meus, eles vão seguir a religião que eles quiserem, mas ela tem essa verdade no coração dela desde garota, então ela vai fazer aquilo que ela quer. E meu pai hoje já é falecido, mas faleceu na fé. Tem um outro irmão que se batizou junto comigo, de nós 5 lá de casa. Esse irmão faleceu aos 13 anos de idade de acidente, mas morreu na fé. Infelizmente 2 hoje já não estão mais na igreja, mas eles são simpatizantes, né, da igreja adventista. E hoje estou aqui para contar a história. Além de tudo isso, Deus me deu uma grande bênção de trabalhar na causa dele. Já fazem 27 anos que eu trabalho na instituição adventista, né, na rede educacional adventista. Então Deus me deu de presente também um emprego. Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e as suas escolhas também. Um abraço.